Oi, pessoal. Então, bem-vindos à nossa aula de fitoterapia. Hoje nós daremos início à introdução referente ao conteúdo da nossa ementa, em que a gente vai discutir um pouquinho a respeito do histórico e conceitos técnicos de fitoterápicos. O histórico da utilização de plantas na terapêutica, né, e inclusive alguns conceitos que já foram trabalhados na disciplina de farmacognosia e que a gente precisa tê-los muito bem esclarecidos para que não gere dúvidas ou ambiguidades ao longo da apresentação dessa disciplina no semestre, né? Então, histórico e conceitos técnicos de fitoterápicos. Essa aqui é uma questão também que já foi abordada por nós quando a gente trabalhou a farmacognosia, mas é muito importante nesse contexto dos processos relacionados ao desenvolvimento de medicamentos fitoterápicos, que é o critério que a gente utiliza quando vai fazer uma seleção de uma espécie como material de partida, né, material de estudo, para que a gente possa encontrar moléculas com potencial terapêutico, com propriedades farmacológicas. Qual é o critério que vocês consideram mais importante ou que traga maior probabilidade de sucesso para que eu, a partir de uma planta, consiga isolar uma substância que realmente tenha validação de uma propriedade terapêutica, de um potencial farmacológico? Ou até mesmo se você fosse fazer um projeto de iniciação científica, ou se você for fazer um mestrado na área e você for submeter esse projeto que você gostaria de trabalhar com um produto natural, com uma planta, qual o critério que vocês utilizariam para a escolha da planta com a qual você quer trabalhar? Eu escolheria uma planta que eu conseguiria encontrar ela com mais facilidade, né? Uma planta que tivesse disponível em maior abundância, né, no ambiente. E isso te traria uma garantia de sucesso em encontrar uma propriedade medicinal naquela planta? O fato dela estar disponível em uma maior abundância me garantiria que eu provavelmente comprovaria as propriedades medicinais daquela espécie? Não. Não, né? E voltando ao objetivo para isso, para que eu tenha uma probabilidade pequena de não encontrar substâncias com propriedades medicinais. Qual outro critério, então, que a gente poderia utilizar? Seguinte, pessoal, basicamente consideram-se 3 critérios e eu vou apresentar eles em ordem crescente de importância ou de probabilidade de que realmente eu valide aquela espécie como sendo medicinal. O critério menos indicado, aquele que vai te trazer a maior probabilidade de insucesso, de você não encontrar substâncias medicinais em uma determinada planta, é a abordagem, né, o critério randomizado, a abordagem randômica. O que significa isso? O Brasil é detentor da segunda maior diversidade do planeta, né? A sua grande biodiversidade, por vezes, é decorrente dos diferentes biomas, né, que o nosso país apresenta. Então, você tem Cerrado, Mata Atlântica, Floresta Tropical, Caatinga, Mangue, né? O que acontece? A abordagem randômica é você partir de forma aleatória na natureza. Então, você vai numa visita de campo, coleta uma espécie, leva para um botânico especialista em classificação biológica de plantas, um sistemata que a gente fala, né, a sistemática vegetal, identificou a espécie, nome científico, você vai fazer um levantamento bibliográfico, uma pesquisa na literatura para ver se já tem estudos sobre ela. Não tem. Então, vou trabalhar com aquela espécie. Esse é um tipo de abordagem? Sim. Há uma probabilidade alta de validar as propriedades medicinais dessa planta? Não, muito baixa, tá? Apesar, se você buscar na literatura e até em avaliações, é certo você dizer que essa abordagem é uma abordagem ao acaso, aleatória, mas ainda assim ela apresenta critérios de acordo com o desenho de cada estudo adotado.
Mas são critérios muito abrangentes. Por exemplo, um critério para abordagem randômica, um exemplo, tem que ser uma planta do cerrado. Ainda assim é muito abrangente. Você vai nas regiões nativas do cerrado, né, remanescentes, e vai coletar qualquer espécie ali, levar para a identificação daquela espécie. Se não tiver estudo sobre ela, você vai ter ela como material de estudo, né? Muito pouco indicada essa abordagem e, na verdade, assim, praticamente ela está em desuso. Não tem nenhum laboratório que vai aplicar esse tipo de abordagem para desenvolver ou com vistas a desenvolver um fitoterápico. Uma segunda que já tem uma probabilidade de sucesso maior, mas ainda assim não há uma garantia, é a abordagem quimiotaxonômica ou filogenética. O que significa isso? É você basear a busca de propriedades medicinais daquela planta pela sua filogenia, ou seja, por grau de parentesco evolutivo. Então, por exemplo, quando você pega duas espécies diferentes, mas elas pertencem à mesma família botânica ou ao mesmo gênero de uma espécie que já tenha validação ou comprovação científica. Deixa eu dar um exemplo. No Cerrado, a gente tem uma família com alta representatividade, que é a família Acanthaceae. Dentro dessa família, tem dois gêneros de maior representatividade, que é o gênero Ruellia e Justicia. Teve uma dissertação de mestrado que identificou só de Justicia 40 espécies de ocorrência no Cerrado. Uma delas, que é a Justicia pectoralis, está até na RNSUS, na Relação Nacional de Plantas de Interesse ao SUS, porque já tem total validação científica de suas propriedades medicinais em enfermidades envolvendo o sistema respiratório, tá? Mas existem várias outras espécies de Justicia que ainda não se tem validação de suas atividades biológicas. Por exemplo, Justicia eranthemantha, Justicia thunbergioides. Mas aí eu escolho uma espécie de Justicia baseado no fato de que existe uma outra espécie, a Justicia pectoralis, que já possui fitoquímicos com validação científica no tratamento de doenças envolvendo o sistema respiratório. O fato delas serem aparentadas, né, filogeneticamente, me traz uma probabilidade, ou é provável que eu encontre princípios ativos semelhantes e que elas compartilhem propriedades medicinais? Sim, mas não obrigatoriamente, não necessariamente. Mas é uma abordagem melhor do que a randômica, tá? Por exemplo, a família Solanaceae, que é a da batata, né? Solano tuberosa, batata, Solano licopérsico, tomate, Solano melongena, a berinjela, é uma família muito rica em alcaloides. Então, se eu escolher qualquer espécie dessa família, pode ser que ela tenha alcaloides e que esse alcaloide tenha alguma propriedade farmacológica ou um potencial terapêutico? Pode ser que sim. Agora, com o menor risco de erro, com a maior probabilidade de selecionar uma espécie e que eu possa, sim, realmente validar uma propriedade medicinal nela, é a abordagem etnofarmacológica ou etnodirigida. O que é esse tipo de abordagem? Alguém sabe me dizer? O que é a etnofarmacologia? Eu trabalhar com uma espécie que é utilizada na medicina popular ou doméstica apenas pelo conhecimento popular mesmo. Essas receitinhas aí de plantas transmitidas pelos nossos avós, por exemplo. E aí eu vou levar aquela espécie para o laboratório para pesquisar fitoquímicos, princípios ativos que justifiquem cientificamente a alegação do seu uso na medicina popular ou doméstica. Esse conhecimento popular, principalmente em comunidades tradicionais, indígenas, ribeirinhas, os caiçaras, por exemplo, né? Todas essas comunidades, eles têm um vasto conhecimento baseado na crendice, né, popular sobre o uso de plantas para o tratamento de enfermidades diversas. Mas na maioria das vezes, quando eu levo essa planta para o laboratório, eu encontro princípios ativos que justifiquem a alegação de uso para o tratamento daquela doença em questão. E outra coisa, isso aqui já é uma pré-triagem, já é um atalho para pesquisa e desenvolvimento de fármacos. Porque pensa você partir
de forma aleatória na natureza, que é a abordagem randômica, ou até mesmo a quimiotaxonômica, né? Você não tem a mínima ideia de qual parte da planta tem os princípios ativos em maior quantidade, qual parte da planta utilizada, de que maneira ela será melhor utilizada para manter os seus princípios ativos, e nem para que doença ou tecido do organismo aqueles fitoquímicos são capazes de atuar. Aqui, não. Essas comunidades indígenas tradicionais, elas já usam determinada espécie, tal órgão daquela planta, preparada de tal maneira para tratar tal enfermidade. Então, eu já tenho um direcionamento. Essa é a abordagem utilizada pelos laboratórios de hoje quando se busca desenvolver um fitoterápico, tá? Por exemplo, tem um medicamento chamado de Acheflan, não sei se vocês conhecem. É um fitoterápico produzido exclusivamente aqui no Brasil, a partir do extrato de uma planta, que é a Cordia verbenácea, a erva baleeira, que é nativa da região da Mata Atlântica. Um empresário, dono do laboratório Axê, estava no litoral paulista jogando tênis e ele sofreu uma contusão no ombro. E os moradores locais fizeram um preparado à base dessa planta. E ele ficou impressionado com a rapidez com a qual ele recuperou. Então, criou-se a hipótese que provavelmente essa planta era portadora de fitoquímicos que exercessem uma excelente ação anti-inflamatória. E aí o laboratório Axê, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, trabalhou todas as etapas de desenvolvimento desse fitoterápico, validou a sua atividade anti-inflamatória, né, principalmente devido a um princípio ativo, que é o alfa-1-muleno, e hoje você tem aí ele na forma de spray, na forma de pomada, como um anti-inflamatório. É um exemplo clássico da etnofarmacologia, do uso do conhecimento popular em parceria com a ciência, né? Por que se usa a etnofarmacologia? E por que o conhecimento popular pode ser aproveitado pela ciência? Porque ele é passível de ser testado, ele é refutável, tá? É diferente da crença, da tradição, da religião, da igreja, que trabalha com dogmas. O que é um dogma? É uma verdade incontestável. O que é uma verdade incontestável? Deus quis assim e ponto final. Ciência não trabalha com isso. Ciência tem um determinado problema a ser resolvido, eu vou propor hipóteses e eu vou ter que ter um método para comprovar, corroborar aquela hipótese ou refutar, negar ela, tá? Qualquer artigo científico, vocês sabem, tem tema, título, né? Resumo, palavra-chave, introdução, objetivos, metodologia, resultados de discussão, considerações finais e referências bibliográficas. Metodologia, qual o método que eu vou utilizar para comprovar ou negar a minha o quê? Hipótese. Então, se uma planta é utilizada numa comunidade indígena de determinada maneira para tratar uma enfermidade, eu tenho duas hipóteses. Ou eu encontro substâncias e fitoquímicos que justifiquem aquela propriedade medicinal, ou não. Como que eu vou comprovar isso? Usando um método científico que me permita comprovar ou negar essas hipóteses, tá? Apenas a alegação do uso da medicina popular ou doméstico da planta não a valida cientificamente como sendo responsável por tratar determinada enfermidade ou doença. Isso tem que ser testado mesmo, tá? Então, pessoal, na fitoterapia, nós podemos utilizar a planta fresca, in natura, recém-colotada no ambiente natural de ocorrência dela, que é o que a gente chama de planta medicinal, né? Eu posso coletar essa planta e submetê-la a processos de secagem, secagem natural, ao sol, à sombra, secagem artificial em estufa, em câmara com circulação forçada de ar. Só que depois que eu coleto a planta medicinal fresca e seco, essa planta, após processo de coleta e secagem, ela passa a ser chamada de droga vegetal. Para ser armazenada, a planta medicinal tem que estar na forma de droga vegetal. Eu tenho que retirar a água dela, para evitar a proliferação de micro-organismos, bactéria, fungo que decompõem, a degradação dos princípios ativos por enzimas, por reações de hidrólise, né, utilizando a água. Por isso que é importantíssimo a secagem. Só que eu posso usar a planta medicinal fresca também, caso ela não venha a ser, não venha a ter que passar por um processo de armazenamento, ela já venha a ser utilizada diretamente. Então, pessoal, essa planta medicinal fresca, após ter sido submetida a processos de coleta e secagem, ela passa a ser chamada de droga vegetal.
Sobre essa droga vegetal, eu posso adicionar um solvente que retire e remova fitoquímicos, princípios ativos de interesse, produzindo um derivado de droga vegetal, que é o extrato, né? Geralmente, eu coleto a planta, submeto ela a um processo de secagem, passo ela no moinho de facas, aí essa droga pulverizada, essa droga em pó, eu adiciono um solvente extrator, e aí por maceração, percolação, extração sob refluxo, extração em aparelho de Soxhlet, algum método extrativo. E esse produto de extração da droga vegetal é o derivado de droga vegetal, tá? A planta medicinal, a droga vegetal ou extrato, ou seja, o derivado de droga vegetal, é a minha matéria-prima vegetal, que eu utilizarei para a produção do medicamento fitoterápico. Tirando a planta medicinal, apenas a droga vegetal ou o derivado, que é o seu extrato, eu tenho um insumo farmacêutico ativo vegetal. Então, o insumo farmacêutico ativo vegetal, ele não inclui a planta medicinal fresca, tá? A planta medicinal fresca, ela pode ser matéria-prima vegetal, mas ela não é insumo farmacêutico ativo vegetal. O insumo, obrigatoriamente, ele tem que ter sido obtido a partir da coleta e secagem da planta ou derivado a partir dela, que é o extrato. Essa matéria-prima vegetal, pessoal, ela pode ser utilizada, ou seja, a planta medicinal fresca, a droga vegetal ou o extrato, para a produção de um fitoterápico manipulado, obtido, né, em farmácia de manipulação. O insumo farmacêutico ativo vegetal é a forma em que você vai utilizar aquela matéria-prima para produzir o medicamento fitoterápico industrializado. Então, para a indústria não se utiliza planta medicinal fresca, apenas o insumo farmacêutico ativo vegetal. O fitoterápico manipulado, ele pode ser dispensado e ele pode ser de dois tipos. Ou ele é uma fórmula magistral, ou ele é uma fórmula oficinal. A fórmula magistral é aquela que é dispensada a partir de uma prescrição de um profissional da saúde, de um médico, de um nutricionista, por exemplo. É uma prescrição individualizada, que sai lá no rótulo, para fulano de tal, uma composição específica, ou até mesmo uma associação, né, de princípios ativos, de matérias-primas vegetais, em dosagem específica para a condição daquele paciente o qual se pretende tratar. Agora, se eu utilizo determinada matéria-prima vegetal em dosagens ou associações descritas numa farmacopeia ou num compêndio oficial, como o formulário médico farmacêutico, o formulário de fitoterápicos da farmacopeia brasileira, eu não estou atendendo a uma prescrição de um profissional da saúde, porque já é uma formulação cuja composição e dosagem está descrita na farmacopeia, aí é uma fórmula oficinal. Fórmula oficinal ou farmacopeica, tá? São sinônimos. Pode ser oficinal, porque ela é oficial, né? Ou farmacopeica. O fitoterápico industrializado, produzido a partir do insumo farmacêutico ativo vegetal, também poderá ser de dois tipos: medicamento fitoterápico ou produto tradicional fitoterápico. A diferença entre eles está na forma em que eu valido sua segurança e eficácia, tá? Medicamento fitoterápico, a planta precisa passar por testes pré-clínicos e clínicos para validar a sua segurança e eficácia. O produto tradicional fitoterápico não necessita realizar ensaios pré-clínicos e clínicos para validar sua segurança e sua eficácia. Ele é um produto tradicional. Isso aí são de plantas que já possuem alegação do uso seguro e racional descritos na literatura há mais de 30 anos. Se há mais de 30 anos está descrito na literatura o uso daquela planta por determinada comunidade, nunca se observou um processo de intoxicação, eu não preciso realizar ensaio pré-clínico e clínico. Essa é a matéria da aula da semana que vem, a gente vai fazer a diferença entre os dois. O medicamento fitoterápico obrigatoriamente tem que ser registrado
o produto tradicional fitoterápico, em algumas condições lá, obedecendo a alguns critérios, ele pode ser só notificado. E a gente tem uma lista, que é a Instrução Normativa número 2, de maio de 2014, que tem a lista, tá? Das matérias-primas vegetais que podem ser utilizadas para medicamento fitoterápico e aquelas que podem para produzir um produto tradicional fitoterápico. Só que isso é conteúdo da aula da semana que vem. Então, pessoal, resumindo, basicamente, nós vamos ter duas formas em que o fitoterápico pode ser utilizado. Aquele dispensado em farmácias de manipulação, que é o fitoterápico manipulado, que pode ser manipulado atendendo a uma prescrição individualizada a partir de receita de um profissional da saúde, que é a fórmula magistral, ou a oficinal ou farmacopeica, quando eu não atendo a uma prescrição individualizada, eu vou manipular baseado na composição e na dosagem descrita em um compêndio, como a farmacopeia, o formulário médico farmacêutico. O fitoterápico industrializado, aquele disponibilizado, né, em embalagens pela indústria, ele poderá ser do tipo medicamento fitoterápico ou produto tradicional fitoterápico. Eles se diferenciam em relação ao registro ou notificação, a gente vai ver quando que é que eles podem ser registrados ou notificados e quais deles, né? E a forma como eles têm a sua segurança e eficácia validadas, né? Medicamento fitoterápico tem que ter testes pré-clínicos e clínicos. Produto tradicional fitoterápico não precisa. Você só precisa encontrar registro na literatura do uso daquela planta com a qual você queira produzir o produto tradicional fitoterápico, há mais de 30 anos, descrito na literatura com segurança, com relativa segurança e eficácia. Tá? Um conceito importante, pessoal, na área da farmácia é o de medicamento, né? A gente sabe que medicamento é produto farmacêutico tecnicamente obtido ou elaborado com finalidade preventiva, curativa ou paliativa. E para ser um fitoterápico, ele tem que ter sido produzido exclusivamente a partir de matéria-prima vegetal, né? Então, todos os fitoterápicos são medicamentos, ou até o produto tradicional fitoterápico, o fitoterápico manipulado, que apresentam na sua composição um extrato, um fito complexo, e não moléculas isoladas, tá? Então, por exemplo, o figatil, por que ele é um fitoterápico? Porque eu encontro ali na embalagem do medicamento não o nome de uma molécula isolada, mas sim de um extrato de duas plantas, da alcachofra, Cinaris collimus, e do boldo, Peomus boldus, que são ricos em compostos amargos, alcaloides, que estimulam secreções digestórias, para empachamento pós-prandial, aquela dificuldade de digestão, você se sente ansiado, né? O xarope Melxi, com o extrato do abacaxi, ananas comosos, é também um medicamento fitoterápico, porque ali eu tenho um extrato de uma planta, e não uma substância isolada. Enax, obtida a partir do extrato da equinácea, né? É uma imunomoduladora, estimuladora do sistema imune, ativa a atividade de macrófagos, proliferação de linfócito B, que produz anticorpos, muito utilizado para infecções recorrentes, urinárias, infecções herpéticas do herpes. Plantas, né, ricas em antraquinonas, como a cássia angustifolia, que é o sene, a cáscara sagrada, none, ruibarbo, são laxantes. E aqui a gente tem um fitoterápico, que é o extrato de uma planta. Sedativo natural do sistema nervoso, o extrato de 3 plantas com ação ansiolítica, passiflora, que é o maracujá, a molungo, a matricária, a camomila. Hipérico perforato, erva de São João, utilizada para o tratamento da depressão leve a moderada, tem um extrato de uma planta e não uma molécula isolada, ela é muito rica em naftodiantronas, do tipo hipericina, por exemplo, que tem essa ação antidepressiva, tá? Então, todos esses medicamentos aqui, pessoal, são fitoterápicos. Como que eu identifico o medicamento fitoterápico? Quando na embalagem da especialidade farmacêutica eu não tenho o nome de uma molécula isolada, eu tenho um extrato com o nome científico de uma planta.
Vamos supor que aqui o figatil viesse, figatil-boldina. Boldina é um dos alcaloides que está no boldo e que tem essa propriedade amarga que estimula a secreção digestória. Aí eu tinha uma molécula isolada. E mesmo que essa molécula tenha vindo de uma planta, isso não é medicamento fitoterápico. Não se considera medicamento fitoterápico se eu tenho moléculas isoladas, tá? Por exemplo, hipérico perforato, a erva de São João, o extrato dela. Mas se aqui viesse hipérico hipericina, que é a molécula dotada de atividade terapêutica principal, o que acontece? Não seria fitoterápico. No ananas comoso do abacaxi, se viesse assim, ó, melxibromelina, aí o que acontece? Eu tenho molécula isolada, medicamento químico, não é fitoterápico, mesmo que essa molécula tenha sido isolada de planta. Olha lá, não se considera medicamento fitoterápico aquele que na sua composição inclua substâncias ativas isoladas de qualquer origem, nem associações dessas com extratos vegetais. Então, de ele tem morfina. Morfina é extraída do ópio, obtido da compressão dos frutos da papoula. Eu não tenho o extrato da papoula ali, eu tenho uma molécula isolada, mesmo que a morfina tenha sido obtida a partir de uma planta. Não é medicamento fitoterápico, é medicamento químico, tá? Digoxina, que, na verdade, você não tem extratos a partir da planta que você extrai digoxina, que é a dedaleira, a digitalis lanata, né? Porque a janela terapêutica é estreita, então eu só faço uso da molécula isolada com total controle da dosagem para não ter risco de intoxicação. Escopolamina, N-butilbrometo de escopolamina, que está no Buscopan também, a molécula isolada, não é medicamento fitoterápico. Ácido acetilsalicílico, molécula isolada. Ácido acetilsalicílico vem da casca do salgueiro branco, Salix alba. Se eu tenho a molécula isolada, igual a aspirina, não é medicamento fitoterápico, é químico. Mas eu tenho o elixir galenogal, que é um elixir com extrato do Salix alba. Aí lá eu tenho, além do ácido salicílico, outras moléculas. E quando eu tenho um extrato, não é medicamento químico, é medicamento fitoterápico. Colírio de atropina, né, que causa midríase, dilatação da pupila, exame de fundo de olho. Pilocarpina já causa hemiose, a contração da pupila, diminuindo a pressão intraocular no tratamento do glaucoma. Então, tudo isso aí, pessoal, é medicamento químico, porque eu tenho moléculas isoladas e não o extrato de uma planta, tá ok? Não é possível sintetizar o medicamento fitoterápico em laboratório. Eu vou desenvolver em laboratório a etapa farmacêutica, né? A forma farmacêutica em que aquele fitoterápico vai se encontrar. Mas o extrato com o qual esses medicamentos vão ser produzidos, a planta, ela tem que ter sido coletada da sua fonte nativa, extraída ou cultivada. Não tem como, em laboratório, eu sintetizar todas as substâncias que compõem esse extrato, porque é muito complexo. É o fitocomplexo. É uma variedade muito grande de diferentes tipos de substâncias. Agora aqui, pessoal, depois que essa molécula foi estudada, isolada por cromatografia do extrato da planta, elucidou a estrutura tridimensional dela por espectroscopia, aqui, geralmente, eu não mais extraio essa molécula da natureza. Não há mais essa necessidade. Porque como é uma molécula, a química farmacêutica, os químicos, conseguem elaborar uma rota de síntese daquela molécula em laboratório, porque é uma molécula só isolada, tá? Nesse caso aqui, o mecanismo de ação do medicamento, na grande maioria das vezes, está muito bem elucidado, descrito de forma muito precisa, porque é uma molécula só, tá? Aqui, eu tenho um direcionamento do mecanismo de ação. Por vezes, nem todos os princípios ativos desse extrato é conhecido, tá? Então, é um fitocomplexo, são várias moléculas diferentes, atuando em alvos moleculares diferentes, em vias metabólicas paralelas e em sinergismo, convergindo para o desempenho de uma mesma ação terapêutica. Isso traz vantagem para a ação terapêutica? Traz, mas dificulta elucidar o mecanismo de quê? O mecanismo de ação. Agora, esses extratos, eles têm que ter um marcador, um princípio ativo dotado de atividade terapêutica principal. Então, toda vez que você pegar a bula de um medicamento fitoterápico, vai vir lá, extrato de pelmos boldos, utilizando como marcador tantos por cento de boldina, ou extrato de pelmos boldos equivalente a tantos por cento de boldina,
o extrato de pelmos boldos expressos em tantos por cento de boldina, tá? Então, o marcador vem assim, o equivalente a, expresso em, e a porcentagem em que ele deve estar no extrato, que é o que a gente fala de extrato seco padronizado, por exemplo. Então, pessoal, se eu tenho uma planta fresca in natura, recém-coletada, lá no quintal de casa, e com as suas folhas, eu faço, por exemplo, um chá, né? Nesse caso, em qual categoria que se enquadraria esse chá que eu acabei de produzir? Um medicamento fitoterápico, um medicamento químico ou nenhum dos dois? Hein, meu povo? Se eu faço um chá a partir de folhas recém-coletadas de uma planta, meu medicamento é fitoterápico, químico ou nenhum dos dois? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Eu teria um nome específico para esse chá? Assim, isso seria um chá, professor. Isso é o que a gente chama de remédio, tá? Não é medicamento. Porque medicamento a gente viu produto farmacêutico tecnicamente obtido ou elaborado, né? E um chá não se enquadra nessa classificação. Bom, pessoal, a partir dessa planta medicinal, depois de coletada e seca, eu posso passar um solvente que remova substâncias de interesse, produzindo um extrato bruto, né? Ou fazer a partição desse extrato como extrato purificado. Peraí. Ou a partir dessa planta medicinal eu posso isolar um princípio ativo, né? No caso da planta fresca in natura, ao produzir um chá, por exemplo, eu não tenho um medicamento fitoterápico nem um medicamento químico, eu tenho um remédio, tá? E remédio é um termo muito abrangente. Todo e qualquer procedimento utilizado com o intuito de cura, tratamento de doenças é um remédio. Então, uma terapia com psicólogo é um remédio, uma viagem, dependendo da condição, pode ser um remédio, uma oração é um remédio, tá ok? Por isso que não é certo lá na dispensação você falar assim, da farmácia, a senhora vai tomar esse remedinho aqui, né? O termo mais correto seria medicamento mesmo. Agora, se a partir da planta medicinal eu produzo um extrato, né, tecnicamente obtido ou elaborado, contendo uma variedade de diferentes tipos de substâncias, que é o fitocomplexo, e com esse extrato, esse fitocomplexo, eu produzo um medicamento, aí eu tenho um medicamento fitoterápico. E lembrando, né, esse extrato a gente não consegue sintetizar ele no laboratório, porque cada planta contém centenas de substâncias. Lembra? E cada uma delas pode ser mais importante do que uma galáxia. Quando a partir da planta eu isolo um princípio ativo purificado ou o produzo por semissíntese, o que é isso, professor? Na maioria das vezes eu isolo da planta uma molécula como protótipo, mas ela tem que passar por algumas ajustes na estrutura para melhorar a relação estrutura-atividade, de modo a melhorar a afinidade ao receptor, diminuir efeitos colaterais. É o caso do ácido acetil salicílico. A gente consegue isolar da planta ácido salicílico, aí incorpora o grupamento acetil. A gente isola da planta escopolamina, mas aí por semissíntese a gente produz N-butilbrometo de escopolamina. Se é o princípio ativo isolado, da maneira como ele foi extraído da planta, ou se ele passou por um processo de semissíntese, mas se é a molécula isolada, e tanto é que no medicamento em questão vem o nome da molécula e não o extrato e o nome científico da planta, aí o medicamento é químico. Que é o exemplo, todos esses que nós vimos aqui, tá? Olha lá, tudo o nome da molécula isolada. Por isso que é químico. Aqui eu não tenho nome nenhum de molécula. Nome científico das plantas a partir do qual o extrato foi utilizado para produzir esse medicamento. Tá?
Dúvidas quanto a isso, pessoal, ou não? Tudo bem? Tudo bem, professor. Imaginem a seguinte situação: um extrato glicólico de aloe vera, que é a nossa conhecida babosa, a 50%, né? Então, a cada 100 ml desse extrato, eu tenho 50 gramas de matéria-prima, o quê? Vegetal, né? Se o extrato é glicólico, isso significa que eu não utilizei uma mistura de água e álcool para produzir esse extrato, porque senão seria um extrato alcoólico. O extrato glicólico é aquele que você vai utilizar propileno glicol para a produção desse extrato. Esse seria o meu solvente, o meu veículo presente nesse extrato, né? Então a gente produz esse extrato a partir da mucilagem das folhas da babosa, que é um polissacarídeo que tem excelentes propriedades hidratantes, cicatrizantes, né? Tem o álcool de cereais e o propileno glicol. E aí eu faço a seguinte indagação para vocês: qual é a matéria-prima vegetal? Qual é o adjuvante farmacêutico ou farmacotécnico, também chamado de veículo? Qual é o derivado de droga vegetal? Qual a quantidade de veículo que eu teria que utilizar para produzir 100 ml do extrato? E qual a quantidade de matéria-prima vegetal para produzir 30 ml de extrato, tá? Eu vou dar 5 minutinhos aí para que vocês tentem responder esses questionamentos para a gente dar o gabarito, tá? 9h17. 9h25 a gente dá a resposta do gabarito, tá bom? E discute a respeito disso aí, as dúvidas que vocês tiverem.
Pessoal, agora que eu consegui ver questão de mensagem no celular e tal, né? Que agora que eu estou ministrando a aula, não tem como eu ver o celular. Aí vocês estavam com dificuldade para acessar a aula, porque vocês foram acessar lá pelo calendário de aulas ao vivo, pelo próprio AVA, é isso? Foi, professor, por lá não tava aparecendo só a gente só. Então, Aí não tava. não ia aparecer mesmo, porque essa primeira semana a instrução é que fosse por esse link manual. Aí a partir da semana que vem é por lá. Aí se semana que vem vocês entrarem nesse link, aí vocês vão ficar sozinhos de novo, entendeu? É porque como na primeira E- semana a plataforma fica um pouco estável, para não ter o risco de ninguém ficar sem aula, a gente criou esse link. Só que esse link, ele só vai voltar a ser utilizado, por exemplo, se der uma pane no dia do AVA, aí eu mando para a representante esse link de novo. Na verdade, é sempre esse mesmo, vocês podem deixar ele até salvo. Mas a partir de semana que vem é por onde vocês estavam, tá? Tá bom, então. A Lenilde até me mandou uma mensagem aqui, e ela estava aqui na sala, mas parece que ela já saiu, né? É. Então vamos lá.
Nós temos, então, um extrato glicólico de aloe vera a 50%, constituído por mucilagem de aloe vera, álcool de cereais e propileno glicol. Letra A. Qual é a matéria-prima vegetal? Qual é a matéria-prima vegetal nesse caso, pessoal? A mucilagem de aloe vera, o extrato glicólico de aloe vera. A mucilagem ou o extrato? Porque são duas coisas diferentes. O O extrato, extrato. além da mucilagem, tem o veículo, né, utilizado para extração e tal. Aí vocês acham que é o extrato? Acho que sim. Ou a mucilagem? Então, primeiro, o que é matéria-prima vegetal, né? Você está perguntando a matéria-prima vegetal, vamos saber o que é matéria-prima vegetal. Olha lá o que a gente viu hoje. A matéria-prima vegetal é a planta medicinal fresca ou a droga vegetal seca utilizada na produção do quê? Do medicamento fitoterápico, né? O extrato é o meu derivado de droga vegetal. Então, a minha matéria-prima vegetal é a mucilagem de aloe vera. Letra B. Qual é o adjuvante farmacêutico ou farmacotécnico? Os adjuvantes farmacêuticos ou farmacotécnicos são aqueles isentos de propriedade farmacológica, presentes para dar corpo, volume, estabilidade, né, para a formulação em questão. No nosso caso aqui, quem seria esses adjuvantes farmacêuticos ou farmacotécnicos? O nosso veículo, né? Nosso solvente. Extrator. Quem? O álcool de cereais. E o propileno glicol. Isso, os dois. Nossa, mas que raiva dessa formatação aqui, gente. Gays do saque ou álcool de cereais é 80%, tá? Tanto faz. Qual é o derivado de droga vegetal? O extrato de aloe vera. Isso, o derivado de droga vegetal sempre vai ser o produto de extração da droga vegetal, ou seja, o extrato propriamente dito. Qual é o QSP teórico, a quantidade do veículo para produzir 100 ml do extrato? A gente fala quantidade suficiente para, né? Teórico. Teórico por quê, pessoal? Porque na prática a gente não faz essa medição. A gente coloca a quantidade de matéria-prima vegetal e completa em quantidade suficiente para aferir o menisco da quantidade de extrato que eu quero produzir, ok? Só que teoricamente, né? Essa quantidade de veículos seria de quanto? Teórico, porque aqui, na verdade, a gente leva em consideração gramas com ml como sendo a mesma unidade, tá? E, na verdade, 1 grama é igual a 1 ml só para água. Mas por isso que é teórico, tá? Não precisa fazer conversão, porque senão tinha que ter a densidade da substância. Teoricamente, para produzir 100 ml de extrato, quanto de veículo que eu iria utilizar?
Isso aqui seria o total do extrato menos a quantidade de matéria-prima vegetal, né? Nossa, gente, essa formatação aqui tá me dando uma agonia. Peraí. Deixa eu ver se eu melhoro isso aqui. Aí, acho que assim ficou melhor. Bom, a quantidade total do extrato. Falou para eu produzir quantos ml de extrato? 100, né? 100. Então, são 100 ml menos... Qual a quantidade de matéria-prima vegetal que eu tenho em 100? 50%? Se o extrato está a 50%, né? Isso significa que eu tenho 50 gramas de matéria-prima 50 vegetal. Se o extrato tivesse a 30%, seria 100 ml menos 30, né? Aí eu coloco 50 gramas da matéria-prima vegetal e completaria em quantidade suficiente para 100 ml. Isso é o que eu faço na prática, mas teoricamente eu estaria usando o quê? 50 ml de veículo. Certo? Dúvidas até então? Não. Qual a quantidade de matéria-prima vegetal para produzir 30 ml de extrato? Agora já é o contrário, eu não quero saber a quantidade de veículo, é a quantidade da matéria-prima, ou seja, de mucilagem. Para produzir 100 ml, eu utilizaria 50, porque está 50%. Por cento é a quantidade para 100. E para produzir 30 ml de extrato? Alguém chegou na resposta? O que eu tenho que fazer aqui? Uma regrinha de 3. Então, em 100 ml de extrato, eu vou ter 50 gramas de matéria-prima vegetal. Por quê? Porque o extrato está a 50%. Por cento é sempre a quantidade para 100. Eu quero saber a quantidade de matéria-prima para produzir 30 ml de extrato. Então, para produzir 30 ml de extrato, quanto que eu vou ter de matéria-prima? X, né? Aí, a gente multiplica cruzado. Então, vai ficar 100x vai ser igual 30 vezes 50. 100x vai ser igual a 1.500. Isso vai ser igual a 1.500 dividido por 100. Isso vai ser igual a... Então, pessoal, em 100 ml do extrato, eu tenho 50 gramas de matéria-prima. Em 30, eu vou usar 15. Por quê? Porque o importante é sempre manter a proporção. Se é 50%, então quer dizer, a quantidade sempre vai ser a metade. Então, em 100 eu vou ter que ter 50 de matéria-prima, em 30 ml eu vou ter que ter 15, se for 20 ml de extrato, eu vou ter que ter 10, 5 ml de extrato, 2,5 gramas de matéria-prima, tá? O importante é manter a proporção, independente da quantidade de extrato.
A quantidade já padronizada é para 100, né? Então, 30% é 30 em 100. 20% é 20 em 100. Aí, se eu quiser uma outra quantidade que não seja 100, eu faço a regrinha de 3 para não ter risco de errar. Certo? Entendido, pessoal, ou não? Misericórdia, me responde, gente. Keitiane, Murilo, tá aí? Ou você tá com o computador ligado? Keitiane, Tô aqui, oi. você entendeu? Sim, Dúvidas? não. Keitiane entendeu também? Keitiane deve estar babando aí na frente do computador, dormindo, né? Vamos para mais uma perguntinha. Quando Simone era criança e tinha dores de cabeça, sua avó lhe dava chá de casca de salgueiro branco. Salix alba, ou salgueiro branco, pessoal, é a planta a partir do qual se extrai, dentre outros fitoquímicos, o ácido salicílico, que, né, tem uma excelente ação anti-inflamatória, analgésica, antipirética, né? Bom, Simone não mais mora com sua avó, mudou para a cidade para estudar, e aí ela precisou de se deslocar até uma farmácia para adquirir algo para sua dor de cabeça. E aí o farmacêutico lhe disponibilizou duas alternativas. Ou um elixir, chamado de elixir galenogal, à base do extrato da Salix alba, que é o próprio salgueiro branco, ou a aspirina, que contém ácido acetil salicílico. Qual desses medicamentos devem ser escolhidos para uma terapêutica parecida com a que a avó de Simone utilizava? Ou seja, dentre as opções disponíveis para ser adquirida na farmácia, qual é a que vai mais aproximar, não que vai ser idêntico, porque o chá é um remédio, tá? Do chá da casca do salgueiro que a avó de Simone fazia para ela. Ela vai escolher a aspirina ou o elixir? Qual dos dois, pessoal? Keitiane, tá aí? Murilo, qual que você escolheria para a resposta dessa situação problema? O elixir ou a aspirina? Ó, eu acho que aspirina, né? A aspirina. E você, Ana Paula? Ana Paula, tá me ouvindo? Cadê o povo? Ô, professor. Qual que você escolheria? Sei, talvez o elixir. Ó a contradição. Você escolheu o elixir, o Murilo escolheria a aspirina. Então, cada um vai defender a sua escolha. Por que que você escolheria o elixir para que a Simone tivesse uma terapêutica parecida com que a sua avó utilizava? Porque a aspirina é químico, né? Não é um fitoterápico. E o elixir já é mais próximo do que do chá, do remédio. Murilo, defenda a aspirina. Uai, vender desse ponto de opinião aí é verdade, tô errado mesmo. Humilde você, hein? Reconhece os erros, né? Isso é uma virtude nos dias de hoje, né? Reconhecer os erros. Né? Então, pessoal, o que que acontece? Quando você faz um chá da casca do salgueiro, vocês concordam comigo? Por exemplo, ou infusão, verter a água fervente sobre a casca, ou deixar a casca em contato com a água sob fervura, decocção. A água vai penetrar
no tecido, nas células constituintes da casca dessa matéria vegetal, né? E vai arrastar todas as substâncias que sejam solúveis em água. Eu não vou arrastar só ácido salicílico. Todos os fitoquímicos que tenham solubilidade em água vão ser arrastados, você vai filtrar e vão estar presentes ali no chá. Então, o que eu tenho no chá? Um fito complexo. Na verdade, um extrato aquoso, né? No caso da aspirina, eu tenho uma molécula isolada a partir dessa planta, que é o ácido acetilsalicílico. Eu não tenho um extrato, eu não tenho um fito complexo. No elixir, eu tenho lá, por ser um elixir, água, açúcar e álcool como veículos, e incorporados nesse veículo eu tenho um extrato obtido a partir de Salix alba. Esse extrato ele não vai ter só ácido salicílico isolado, ele vai ter um conjunto de substâncias que sejam solúveis no tipo de solvente que eu utilizei para produzir esse extrato. Aí sim, eu estou me aproximando com esse elixir do chá produzido pela avó de Simone, justamente porque nos dois casos eu vou ter extratos a partir da mesma planta. Claro que pode não ser idêntico, mas é mais parecido do que eu usar apenas uma molécula isolada obtida a partir da planta, que é o caso do quê? Da aspirina. Levando em consideração que, tanto no chá quanto no elixir, eu vou ter um fito complexo. E na aspirina eu tenho apenas um princípio ativo, o quê? Isolado, ok? Pessoal, leiam a seção 1 da unidade 1 no livro, né? É interessante a discussão que se tem lá sobre o que a gente trabalhou hoje. Façam as atividades diagnósticas de aprendizagem, tragam as dúvidas para a próxima aula. Eu já vou fazer a postagem do material que eu vou utilizar para trabalhar a aula da semana que vem, aí vocês já podem acessar também na seção 2. Acessem a aula semana que vem lá pelo calendário de aulas ao vivo, que foi onde vocês entraram hoje primeiro, tá? Foi só essa semana que foi por esse link manual mesmo, ok? Ok. Então, pessoal, boa semana, fiquem com Deus, se cuidem e até quinta-feira.